Sejam muitos bem-vindos a mais um episódio do Coaching Cast Alpha. E hoje vai ser um episódio extraordinário. Por quê? Porque durante essa semana, né, eu senti no coração em estar convidando pessoas que nunca fizeram podcast. E a minha primeira convidada é a Elma. Elma Araújo, seja muito bem-vinda ao nosso Coaching Cast Alpha. É um prazer imenso. A Elma, eu conheci ela através de uma imersão, né? Uma imersão que a gente fez, um encontro, né? Um encontro com o nosso pai, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas Elma, queria que você se apresentasse primeiramente, né? Seja muito bem-vinda e não esquece compartilhar, deixar o seu like, começar a se inscrever no nosso canal. Antes de mais nada, antes de a gente começar esse bate-papo, e já bota o aviãozinho lá para cima para cada vez mais pessoas serem impactadas com tudo aquilo que estamos vivendo aqui no nosso Coaching Cast. Elma, se apresente, por favor. Bem, Léo, estou muito feliz de poder estar aqui com você nessa oportunidade de gravar, de estar com você, de compartilhar com o público essa vontade, esse desejo e é um pouco da minha história, que é o motivo principal que eu estou aqui hoje, né? Meu nome é Elma Araújo, eu sou professora, minha formação é educação. Eu hoje sou aposentada, mas sou professora, fui, né, professora alfabetizadora de crianças, em sala de aula durante 30 anos, mais uns 2 anos em outro órgão, porque trabalhei 30 anos na Prefeitura de São Paulo, e eu falo que tudo que eu hoje faço fruto, né, usufruo, esse trabalho de professora que foi um sonho realizado na minha vida. Desde que eu comecei, eu falo assim, desde que eu comecei a ter consciência de uma profissão para o meu futuro, eu já tinha decidido que eu queria ser professora. Então foi muito, muito marcante, porque quando eu estava estudando no primeiro ano do ensino médio, e aí eu já me decidi que eu queria ir para a educação, e eu fui e consegui, né, completar todo o tempo e juntamente com a idade. E hoje eu falo que é essa minha profissão que me trouxe para poder me deu tudo que eu tenho hoje, Uau, né? uau. Esse é algo que vem de você, que é o ensino, né? Então, o Sim. ensino já corre dentro de você, de estar querendo, né, ensinar, né? Muitas vezes, uh, teve algum fato que você entende que lá na sua história, na sua infância, que fez você querer realmente isso, né? Não, eu quero ensinar, eu quero ser professora, ou você tem, não sei se tem familiares no qual também eles estão para a área do ensino. Teve alguma situação assim? Ou você mesmo tipo foi aquela criança que tomou a decisão, se apaixonou por ensinar, ou de repente você, né, se apaixonou por alguma professora, né, na sua jornada? Teve Sim. alguma situação? Eu penso que teve, porque assim, durante a minha, como qualquer criança e adolescente que estuda, então eu creio que teve pelo menos, no mínimo, dois professores que marcaram a minha vida. Um, né, no ensino fundamental, eu lembro o nome da professora, eu lembro quanto que eu apreciava e quando eu admirava, eu falava assim: um dia eu quero ser professora. Isso foi a primeira figura que me marcou no ensino fundamental 1. Depois teve outro professor que no ensino fundamental 2 me marcou bem. Ele era professor de matemática. E ele me cativou. E as minhas melhores notas no ensino fundamental 2 era em matemática, né? Era na matéria, na disciplina de matemática. Bem, então isso marcou a minha vida. E eu sou a filha mais velha de uma família muito simples, então assim, meus pais, eles sempre fizeram por mim, por todos os outros filhos, o que eles podiam, como qualquer família, né? E então, eu lembro que assim, mas nós tínhamos assim algumas necessidades enquanto família. Então, uma coisa que eu tinha muito clara
é que era necessário eu trabalhar desde cedo para poder ajudar na economia da casa. E eu lembro que um dos meus primeiros empregos, na idade de 14 para 15 anos, foi cuidar de uma criança. E essa criança, ela era filha, né, de uma professora. Então, assim, o meu primeiro emprego foi como babá na casa de uma professora. E é lógico que eu não imaginava que eu fosse trabalhar na casa de uma professora, mas foi ela que me incentivou ainda mais. Eu já tinha a vontade. Quando eu expressei esse meu desejo de ser professora, ela então ela articulou, se organizou para eu poder trabalhar cuidando do filho dela e depois no outro meio período eu me dedicar aos estudos que antigamente, né, isso mais ou menos em 1985 ainda era magistério. Hoje é pedagogia, Sim. né? Mas era magistério. Então aí minha história continuou dando, né? A minha história continuou crescendo nesse sonho de eu ser professora, né? De eu querer e me formar, tornar professora. Que legal. É. E eu queria saber um pouco, que a gente já tinha conversado, né, algumas vezes, e como que surgiu, né, hoje você não é mais professora, né, Sim. mas você hoje é uma mentora. E essa mentoria que você faz é algo que eu fiquei impactado realmente, né, porque você traz realmente algo que vem, que é um ensino, né, que muitas famílias elas há muito divórcio relacionado a isso, né? Sim. A problemas financeiros, as pessoas não conseguirem lidar, né, com o dinheiro. Mas isso me despertou. Será que foi lá porque lá na sua infância você já era apaixonada por matemática, né? Você falou que você gostava bastante de Muito. matemática. E isso foi o que gerou essa paixão por finanças, ou teve algum caso na sua vida que você teve alguma perca financeira que disse assim, ó, chega, eu não quero mais, eu preciso mudar, eu preciso absorver algo diferente para me botar em prática, e botando em prática eu quero ensinar outras pessoas. Como que foi essa virada? É, foi da seguinte forma: nem foi a minha própria admiração pela matéria, pela disciplina no ensino fundamental, mas foi por necessidade mesmo. Então, eu já sabia o que eu queria. Continuei no processo de educadora e quando eu tinha na idade de 18 anos, eu comecei e iniciei a trabalhar na prefeitura de São Paulo, né? Bem, mas eu não tinha referências da família, na família, de ter um sucesso, como posso dizer, um sucesso financeiro, né? Não tinha esse ensino, essa orientação pelo meu pai ou pela minha mãe. Tinham muitas dificuldades, tinham muitos acertos, mas também tinham muitos erros. E aí, como qualquer ser humano, como você falou, as nossas famílias brasileiras, elas sofrem por falta, hoje eu penso assim, e eu me coloco e me posiciono assim, as famílias brasileiras hoje, elas sofrem por falta de ensino financeiro. Isso é essencial na vida de qualquer pessoa e na vida de qualquer família. Então, o que aconteceu? Por eu não saber, por eu não ter esse conhecimento, eu pensava que o jeito como eu lidava com o dinheiro estava tudo bem. Os meus comportamentos, hoje a gente sabe que educação financeira tem tudo a ver com o comportamento, né? Com o nosso comportamento. As nossas finanças, elas estão muito relacionadas com os nossos comportamentos. E aí eu não sabia. Então eu pensava que eu lidar ou planejar do jeito que eu fazia, estava tudo bem. Só que, na realidade, eu não tinha um planejamento certo, porque eu desconhecia. Então, eu era uma pessoa que eu vivia um estilo de vida maior do que aquele que o meu valor econômico, que as minhas finanças me permitiam. E acrescentando, sabe, Léo, às vezes não é porque uma pessoa que vive fora do seu padrão, do seu estilo de vida, é porque ela é uma pessoa que fica esbanjando, ou ela é uma pessoa totalmente compulsiva.
No meu caso, não era esse. No meu caso, era simplesmente por ser assim uma pessoa, como posso dizer, muito acaba tomando decisões sem pensar e não registra o seu planejamento. Então, eu falo assim com propriedade, porque eu vivi isso. Todos nós necessitamos ter um planejamento financeiro. Então, eu não tinha esse planejamento financeiro, eu simplesmente falava assim, ó, o dinheiro tá aí, é para pagar essas contas, eu quero fazer isso, onde que eu gastei esse valor, e assim as coisas foram por muitos anos. Aquele jeitinho, né, brasileiro de empurrando com a barriga, né? Nossa, essa expressão era uma expressão que fazia parte da minha vida. Vou empurrando a vida com a barriga. Era assim que eu expressava, que eu comunicava e era isso que eu vivia. Eu vivia empurrando a vida com a barriga. E eu tinha outras, né? Hoje eu consigo detectar outras frases. E deixa um aspas aqui. Como que era, né, antes de você, né, de você ter mudado seu mindset, né, de ser hoje a referência que você é financeira, né, e como que era? Você tinha tristeza por não conseguir, né, alavancar os seus resultados, né, as suas conquistas? Como que era a parte emocional da Elma Araújo antes dessa virada? Então, antes dessa virada, eu me comparava muito com outras pessoas. Eu, eu também tinha como posso dizer, como me ajuda aqui, quando a gente fala que assim a gente tem algum complexo, e eu tinha um Complexo complexo de de inferioridade. inferioridade, eu me comparava, eu também tinha sim frustrações, porque eu falava assim, eu não consigo fazer isso. E aí eu usava uma comunicação, Léo, que é muito forte hoje, quando eu consigo observar em algumas pessoas. E o que eu ensinava, o que eu transmitia, o que eu falava para as outras pessoas quando se dizia em relação a finanças, era assim, era assim, se eu quero ter alguma coisa na vida, eu preciso fazer dívida. Essa era a minha comunicação. E ainda bem que essa chave ela virou na minha vida, porque hoje eu falo, se você quer ter algo na sua vida, se você almeja uma mudança de vida, o que é o ideal? O ideal é você ter planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele é como posso dizer, ele é muito importante para qualquer pessoa, para qualquer família. Ele traz, né, um divisor de águas para você ali planejar, disciplina, consistência, foco e você ir vivendo. Porque as coisas elas não acontecem assim, ó, como um passe de mágica. Tudo leva tempo na nossa vida. Então, era isso, né? Eu era uma pessoa endividada. A tal ponto, Léo, que assim, por ser funcionária pública, se você não sabe, eu vou te contar aqui uma coisa. Não querendo desmerecer funcionário público, porque nós somos, né, batalhadores, trabalhadores, fazemos o de melhor, mas existe um vício na categoria de funcionário público, é essa facilidade que o banco fornece para o funcionário Dinheiro muito para poder barato. fazer empréstimo, né? Então, o que acontece? Eu era uma pessoa viciada em fazer empréstimos. E o que acontece? Por eu ser uma pessoa viciada, né? Uma pessoa viciada em fazer empréstimos, todo o meu rendimento era comprometido, Uau. né? E aí, como eu quase mais que 50% dos meus rendimentos eram comprometidos, eu estava ali muito engessada, eu estava muito presa com todo o meu planejamento financeiro. Então, quando surgia uma outra necessidade ou um outro desejo que estava ali para poder eu querer realizar, acabava que eu extrapolava o limite do banco. Então, eu posso dizer que, infelizmente, eu era uma pessoa que usava muito o meu limite.
de banco, né? Meu limite que era oferecido pelo banco. O limite antes era o dinheiro que estava na conta, né? Não importava se era do banco, né? Usava junto com o salário. Isso mesmo, tem umas partes, umas vivências minhas muito fortes, né? Então, a tal ponto de que, assim, eu não vivia do meu salário, eu vivia do meu salário mais o limite do banco. Então, Sim. você imagina, eu não sei se você consegue imaginar isso, né? Mas o que acontece? Hoje, muitos brasileiros, eles pensam que a vida é isso, a vida financeira é isso. É eu poder usar o que eu ganho com o esforço do meu trabalho e usar o que o banco te dá ali como um crédito, que na realidade, esse crédito, ele é muito alto. Ele tem um valor alto, né? Então, o meu salário, vou falar assim, os meus rendimentos, eles eram 100%, 100% ali, como posso dizer, totalmente, ahn, aqui eu tô, perdi o meu pensamento, mas assim, eles eram 100%, totalmente, não com a minha liberdade de uso, mas com aquilo, com aquela situação financeira que eu estava vivendo, Uau. né? E deixa eu falar agora um pouquinho sobre agora o outro lado, né? A gente estava falando muito sobre como que Mas, aconteceu. E agora, depois dessa evolução, né? Como que como você absorveu esse treinamento, que hoje você é mentora, né? sim, Ajuda não só mulheres, mas famílias, né? sim. Famílias a estar se encontrando, até realmente, né? Tendo algo diferente do que estavam vivendo. Então, como você conheceu esse treinamento que você faz hoje, que você ministra, né? Como que foi esse encontro? Foi muito bom ter acontecido isso. Eu vou contar rapidinho, então, como foi que começou, que você fez aí a pergunta, como que virou a chave para isso. Eu dei um basta. Eu penso que é o próprio Deus, né, que nos capacita, é o próprio Deus que se interessa pela situação que você está vivendo, e é o próprio Deus que ele providencia, que uma solução chegue na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando em 2012 eu do nada, estava assim passeando na rua, na realidade estava indo no mercado ali perto da minha casa, e aí eu encontrei uma pessoa, e eu não sei, essa pessoa ela não me conhecia, não sabia nada ao meu respeito, mas nós paramos na calçada e ela falou assim: olha, eu sei de um curso que vai estar iniciando tal dia desta semana, era assim questão de dias, e esse curso é sobre educação financeira. E aí o que que aconteceu? Eu falei, olha, eu tô precisando de um curso assim, e eu foi assim uma coisa meio que Uau. automática. A gente se encontrou numa noite e na outra noite eu já fui atrás do curso. E eu me decidi que eu queria fazer aquele curso. Hoje esse curso hoje ele existe, ele é um curso super ativo, e eu então fiz o curso e aí através daquele curso eu vi assim com os meus próprios olhos, com as minhas próprias experiências, é um curso com princípios bíblicos, então isso me chamou a atenção, porque era um curso de educação financeira com princípios bíblicos. E aí, quando eu terminei o curso, depois de 3 meses, eu vi o quanto eu tinha comportamentos, atitudes, falta mesmo de clareza, na minha área financeira, né? E eu fiquei tão impactada com esse curso que eu decidi para mim. Eu falei assim: eu não posso ficar com esse curso somente para mim. E aí eu decidi que eu queria ser uma facilitadora do curso. Eu fiz a formação e aí do ano de 2012 até o ano de 2022, que é até o ano passado, porque esse ano eu ministrei um grupo para adolescentes. Então até esse ano, né, eu sou facilitadora desse curso Uau. de educação financeira à luz da Bíblia. E o que aconteceu? A virada aconteceu nesses 8 anos de 2012 até 2020. Como todo mundo meio que deu uma desestruturada, sabe? O que que eu vou fazer da vida? E agora? O que que vai acontecer?
Eu fui atraída no primeiro semestre de 2020 por um curso de educação financeira da internet. Como eu tava assim meio aqui, sabe? O que que eu vou fazer da vida? O que que eu quero? Tá todo mundo em casa? Eu vou aproveitar e vou estudar. Então, fui atraída por esse curso. Eu fiz esse curso. E o que me chamou a atenção? Essa mentora, ela, ela ensinava sobre educação financeira com parâmetros bíblicos. Então, juntou o que eu estava ali aprendendo dela, mas o que eu já tinha aprendido nesses 8 anos. Então, isso fez total sentido para minha vida, Uau. né? E aí, quando eu terminei o curso, exatamente porque eu comprei o curso, quando às vezes a gente passa por essa oportunidade, essa experiência de mentoria, a gente sabe que nem sempre todas as mentorias a gente está ali cara a cara com o nosso mestre, com o nosso mentor, com o nosso professor, né? E aí o curso era gravado e eu assisti cada aula, eu fiz cada anotação, mas dentro de mim eu tinha a seguinte ideia: eu quero ver se isso que eu estou aprendendo, se isso que ela está me ensinando é verdade. E eu vou colocar em prática esse ensino, essa aprendizagem para ver se a minha vida vai mudar. A minha vida, na realidade, ela já tinha mudado muito, mas ainda não tinha virado uma chavinha, né? Porque eu penso que a cada dia que nós vamos nos aperfeiçoando no nosso aprendizado, chaves vão sendo viradas. E então, isso começou em março de 2020. E eu demorei até mais ou menos uns 6 meses, setembro, outubro, para eu, da minha maneira simples, tranquila, cada dia eu ia lá e estudava um pouquinho. E eu lembro que os vários assuntos abordados, eu assistia várias vezes. Eu não assisti o curso uma vez só, pronto, acabei e deixei lá. Não, eu ia lá, voltava, né? Ouvia novamente, escrevia. Bem, então isso eu penso, eu tenho certeza, isso virou a última chave, se eu posso dizer assim, de educação financeira que fez sentido para a minha vida, né? Eu já não era mais devedora, né? Quando em 2020, graças a Deus, eu já tinha passado desse estágio de ser endividada e de usar o limite do banco, de usar empréstimos. Eu já tinha passado, mas isso foi uma construção. Então, olha só, de 2012 até 2020, eu fui construindo uma libertação financeira. Eu chamo de libertação, eu não chamo de independência. Hoje, eu estou traçando uma meta para poder chegar numa independência financeira. Mas o que aconteceu mesmo é que eu fui liberta de um modo errado de viver financeiramente, né? E aí, se quiser fazer uma outra pergunta, você faz, senão eu dou continuidade aqui na minha explicação, na minha explanação. Não, tá maravilhoso, maravilhoso, né? E, esse seu processo, né, de realmente absorver algo que fez completamente essa mudança, né? Mudou completamente o seu mindset. Mas hoje você falou que ministrou esse ano uma turma. Você ainda está mentorando? Você tá buscando outras frações, né? Outros mercados? Como você está se posicionando hoje? Você ainda é uma facilitadora, né? Ou você está indo para o outro lado, a mentoria? Como que está hoje? Sim. Bem, e aí eu tô nas duas posições, eu vou explicar. Quando eu então terminei o curso online, essa mentoria que eu comprei, eu então ali eu tinha algum desejo muito forte, tinha um desejo forte no meu coração, e o desejo era: se eu fui ajudada, eu também quero ajudar pessoas. Se eu fui orientada da maneira correta, eu também quero orientar pessoas a deixar esse perfil errado de ter a sua vida financeira distorcida para você ter a sua vida financeira equilibrada. E aí então nasceu esse desejo e eu já estou me preparando, Léo, para falar a verdade. Eu não imaginava que eu pudesse chegar aqui, mas fazem 3 anos. Isso começou então em março.
de 2020, então já fazem um pouco mais de 3 anos que eu então comecei a me dedicar mais, eu comecei a fazer várias imersões, vários cursos, né? Sempre com um olhar cuidadoso, de que se era possível para mim, qual é a base do ensino. Eu sempre fui cuidadosa a poder fazer escolhas, né, em relação a esse ensino. E aí, e por que eu tô falando isso? Porque foram essas imersões, esse desejo que nasceu no meu coração, e eu creio que é um propósito de Deus para minha vida, foi quando eu falei assim, agora eu quero ter essa oportunidade de ajudar famílias e ajudar pessoas. E aí eu tenho uma mentoria, e essa minha mentoria hoje é uma mentoria individual ou em grupo, onde eu ensino você, onde eu ensino, né, pessoas que me conhecem, que já me conhecem a minha história. O tema da minha mentoria é deixando de ser um endividado, deixando de dever para se tornar um investidor, né? Passando a ser um investidor. Então, esse é o tema da minha mentoria. E aí, nessa mentoria, através da minha história, eu conto quais são as crenças que nos limitam quando nós estamos em um papel de devedor, quando nós estamos em um comodismo financeiro, quando a gente está não só no comodismo, mas também quando a gente fala que nós estamos numa zona de conforto, sabe? E até mesmo usando comunicação errada como eu usava, né? Então, através da minha história, através, então, dessa consciência que eu trago para as pessoas de qual é a situação que ela está, para a situação que ela deseja, que ela é a única responsável. E aí você também já disse algo aqui muito importante. Finanças. O pilar financeiro, ele não é o pilar mais importante de um indivíduo da nossa vida. Porém, quando ele está desequilibrado, ele desequilibra todos os outros pilares da nossa vida. Por quê? Porque o que acontece é que nós necessitamos de recursos para poder você se vestir melhor, para você poder dar um conforto melhor para sua família, para você poder ter uma oportunidade de fazer uma viagem, um passeio, né? Tem a sua saúde. Então, o pilar financeiro, ele é muito importante, né? Ele não é o mais importante, mas ele é extremamente, assim, importante para nós aprendermos e desenvolvermos isso na nossa vida, né? Então, o que aconteceu? Essa é a minha mentoria. Hoje, eu já tive a oportunidade de ajudar algumas famílias e algumas pessoas no particular, porque eu faço mentoria ou para a família, que é o casal, ou para uma pessoa que é individual, né? Sendo ela solteira ou casada, né? E também nasceu, faz um mês exatamente, a minha primeira mentoria em grupo. Eu não divulguei no Instagram, porque eu fiz ali convidando. Na realidade, eu convidei as pessoas através do meu WhatsApp, pessoas que eram do meu convívio, fiz um workshop e contei qual era a minha ideia, qual era a minha história, e desse workshop nasceu a minha primeira mentoria de educação financeira, deixando de ser um endividado para ser um investidor, e eu tenho 12 pessoas. Uau. Deus me deu 12 pessoas para eu então orientar qual é a melhor forma de você desenvolver esse planejamento financeiro que faz total diferença para que os seus sonhos aconteçam, para que a sua vida passe por uma metanoia. Uau. Né? Uau. Parabéns, Elma. Obrigada, Parabéns. obrigada. E eu queria te fazer uma pergunta. O que é o sucesso para Elma? E o sucesso para Elma hoje, eu tive que aprender também, assimilar, né, o conceito de sucesso nesse meu processo. Então, hoje, qual é o meu conceito de sucesso? É quando eu, então,
como profissional, né? Eu sei adequar os meus recursos com a minha necessidade e os meus desejos, com equilíbrio. Para mim, o conceito de sucesso é quando você tem harmonia na sua casa, quando você consegue trabalhar ali com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, né? Essa comunicação de que estamos juntos e que nós podemos e que é importante a gente comunicar um para o outro esse desejo e as necessidades ali, sem ficar com melindres, sem ficar com mentiras, sem ficar encobrindo. Eu não posso, né? Nesse nosso processo que a gente vai aprendendo. Então, às vezes, quando eu lido com algumas pessoas, às vezes é lógico que eu atendi mulheres, né? Então, às vezes, a esposa, ela falava assim, mas o meu esposo não pode saber que eu comprei isso, que eu comprei aquilo. Então, para mim, essa definição de sucesso é quando tem essa transparência de comunicação, né? É lógico que também existe uma definição de sucesso de você alcançar novas metas, novas realizações. Eu também almejo isso, né? E eu sei que eu imagino, não só imagino, como hoje eu posso falar para você que eu estou vivendo esse processo de sucesso, né? Eu não estou vivendo o sucesso financeiro, eu estou vivendo vários processos e nesse processo eu estou vendo meu desenvolvimento e esse sucesso acontecer. Mas eu vou acrescentar só mais um detalhe, Léo. Sabe que nesse meu processo eu vejo com clareza que eu só tive a oportunidade, eu estou tendo essas oportunidades de participar de novas imersões, de novos cursos, e vai de encontro com aquele versículo da Bíblia que fala assim, que a gente tem que renovar o nosso... Romanos, se eu não me engano, 12:2, que fala, renovai a vossa mente, né? E aí, eu pensava que renovar a mente era ali muito limitado, se eu fizesse um tipo de leitura. Mas hoje, ampliou. Por quê? Porque eu sei que para eu ter uma mente renovada, é necessário, né, uma outra oportunidade de leitura, de aprendizado, como fala assim, que a gente fala, de novas conexões, entendeu? E então eu falo, olha, se eu não tivesse o recurso ali no planejamento, até mesmo uma reserva construída para poder eu priorizar, para eu poder oportunizar aquele momento, primeira coisa que eu ia fazer, poxa vida, não vou fazer, não tenho dinheiro, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá endividar, assim, vou usar o cartão, vou pagar em muitas parcelas. É errado pagar em muitas parcelas? Não, mas isso traz dor quando a gente está no processo. Então a gente tem que saber otimizar os nossos recursos para poder alcançar esse sucesso através dessa otimização. Maravilha, maravilha. É. Então, você falou tudo isso, né? Você está falando sobre o seu processo, sobre aquilo que você entende hoje, que está ardendo no seu coração. Então, hoje, a Elma hoje, ela encontrou o seu propósito? A Elma hoje encontrou o meu propósito. E eu vou falar que eu duvidava, né? E quando uma das imersões que eu ouvia do palestrante, né? Quando eu via ele ensinando e falando assim, o seu propósito te alcança. E eu falava assim, como assim? Onde que está esse propósito? Quando que ele vai me alcançar? E hoje eu posso dizer, o meu propósito me alcançou. E eu tô assim, radiante de alegria, porque através deste propósito que Deus tem para minha vida, ele me alcançou que como uma mentora financeira, da mesma forma que outros mentores contribuíram na minha vida para eu viver hoje essa abundância, eu vou falar assim, da mesma forma eu posso fazer, né? Pegando na sua mão, podendo ensinar para você que você também pode passar
ter sucesso na sua vida financeira e que esse propósito que um dia me alcançou também pode alcançar a sua vida. Uau, É isso. que bênção. E deixa eu fazer mais uma pergunta específica, porque os nossos telespectadores que vão estar assistindo, eles vão ficar muito interessados, né, em Sim. estar, porque eu fiquei sim, impactado na luz na Bíblia, então trouxe algo referente ao financeiro juntamente com a Bíblia. Como que é esse processo hoje na sua mentoria? Você traz também alguma coisa, né, relacionado a princípios bíblicos para se usar no financeiro? Como que é que você traz hoje, né, que você mostra para as pessoas, né, para elas cuidarem do seu pilar financeiro, mas que ela não possa deixar o seu pilar espiritual, né, esquecido? De lado, né? Bem, você disse tudo. É isso mesmo. Com essa minha experiência de vida e com esses anos que eu aprendi como facilitadora que a Bíblia, ela está recheada. Ela tem mais de 2.000 versículos que falam sobre finanças, Uau. sobre dinheiro, Léo. Você acredita nisso? 2.000. Mais de 2.000, E mais ainda de 2.000. Tem muitas pessoas, né? Tem muitas Barreiras. pessoas que ficam bloqueados, né? Que a pessoa, que o crente não pode ter dinheiro, Falar. que tem que ser miserável, né? E você traz um dado que tem mais de 2.000 versículos falando sobre versículo. Uau. Estudiosos da Bíblia, eles afirmam que existem mais versículos que falam sobre dinheiro do que versículos que falam sobre outro assunto. É lógico que todos os assuntos são importantes, mas isso é para hoje, eu tenho esse olhar e eu imagino que muitas pessoas já tenham esse olhar do quanto recursos, eu chamo dinheiro de recursos, tá? Eu gosto de usar esse termo. Então, para mim, dinheiro é recurso. Então, o quanto a Bíblia ela está recheada de versículos que nos ensinam a usar os nossos recursos da melhor forma. E como eu juntei isso na mentoria? Como então eu aprendi, eu fui orientada da seguinte forma, eu mostro a nossa realidade de qualquer pessoa, no sentido de que o estilo de vida, peraí que eu tô aqui caçando a palavra. Tipo assim, ela se pagar, mas ela se pagar, o quanto ela se custa, achei o termo certo. O quanto cada um de nós como pessoa individual ou família, uma coisa que é muito básica, nós precisamos saber qual é o nosso custo diário, semanal, mensal, entendeu? Então, isso é uma coisa que a escola não ensina, Léo. Nós deveríamos ter educação financeira nas nossas escolas. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente não sabe qual é o nosso custo de vida. Porque a gente não sabe qual é o nosso custo de vida, a gente simplesmente vai atropelando tudo. Necessidade versus desejo. E aí, nessa mentoria que hoje eu já desenvolvi e já pude trabalhar e desenvolver com pessoas, o que é que eu faço? Eu mostro a realidade, mostro a realidade levando o meu mentorado a uma consciência de qual é a situação dele. Porque as situações são diversas, cada uma está numa situação, está num estado, está numa posição. Então, eu levo a consciência para ele poder se enxergar, né, ver, detectar, avaliar em qual é o processo, qual estação, qual situação ele está vivendo, e aí vou trabalhando isso, e paralelamente eu vou trabalhando que existem princípios bíblicos sobre esse tema. Então, eu vou dar um exemplo. Na Bíblia fala que o ideal é nós não sermos devedores. E existe um versículo muito claro que fala que o que a gente deve dever na vida é o amor. Então, quando eu falo que eu tenho que dever o amor, então aqui para mim está muito claro. Não é para mim ficar devendo por aí para uma pessoa X, para uma pessoa Y, um valor aqui, outro valor ali. Então, esse é um versículo. Isso é um princípio. Deus deixa claro, o que é que eu posso dever para o outro? Eu posso dever o amor. Uau. Né? E aí, pronto. Aí tem outro versículo na Bíblia que... Depois me manda esses versículos aí, hein?
E depois tem um outro versículo na Bíblia, assim, eu não tô aqui falando o endereço, né, bíblico, porque assim, nem vim aqui com as minhas anotações para poder estar falando, mas são coisas que já estão intrínsecas dentro de mim, né? E aí tem outro versículo na Bíblia que fala sobre reserva financeira. E eu aprendi esse termo, reserva financeira, em 2020, porque eu nunca tinha me prestado atenção, né, para esse termo. Eu nem sabia o que era uma reserva financeira. E aí fui aprendendo reserva financeira. E depois, quando eu voltei para uma das aulas de facilitadoras desse curso de Educação Financeira à Luz da Bíblia, é que eu fui ver o quanto que, por tantos anos da minha vida, eu negligenciei esse princípio. Porque eu nunca tive uma reserva financeira. E eu achava que era impossível ter uma reserva financeira. E é por isso que eu comunicava. Quer ter alguma coisa na vida? Quer ser alguém na vida? Faça dívida. E hoje eu falo, não, isso é errado. Quer ter alguma coisa na vida? Quer ter alguma coisa na vida? Quer ser alguém na vida? Faça um planejamento financeiro. Uau. Entendeu? Então mudou, né, essa minha comunicação. E foi um choque, Léo, quando eu percebi que eu era uma pessoa tola, porque eu não tinha uma reserva financeira. Porque a Bíblia diz, no livro de Provérbios, diz que a pessoa sábia, ela sempre tem uma reserva financeira na sua vida, né? E aí eu falei, poxa vida, ainda bem que eu, ainda nesse tempo eu pude aprender, eu pude assimilar, e o mais importante disso tudo, hoje eu posso viver isso, Léo, né? Isso para mim é... E é tudo, né? Quando a gente está vivendo algo que a gente está transbordando. Hoje você Sim. transborda muito isso, um conhecimento financeiro, um conhecimento bíblico também, que eu conheço você espiritualmente, né? Dá para notar, né? Sim. O trabalhar de Deus na sua vida, né? Aquilo que você faz com excelência. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Que, em primeiro lugar, queria te agradecer muito, né? Por estar vindo aqui, por estar compartilhando, estar transbordando para muitas pessoas que acham que às vezes é um tabu, que não consegue conversar dentro de casa sobre finanças, sobre dinheiro, né? Que às vezes tá passando por diversas dificuldades e não deixa que o orgulho fica impedindo ela de pedir ajuda, né? Então se você tiver com alguma dificuldade, um problema, ou se você quiser só conversar um pouco sobre isso, entender mais que é o trabalho da Elma. A Elma vai deixar o Instagram dela aqui. Então, ela está fazendo um trabalho que é edificante. Então, você pode entender um pouquinho mais a Elma. Tem muitas coisas ainda que vão fazer você transformar a sua vida profissional e financeira. E, Elma, eu queria que você desse um recado, né, para os nossos telespectadores que vão estar assistindo, né, esse podcast, que vão estar, né, interagindo também, muitos comentários. Então eu queria que você desse um recado para essas pessoas aí, né, a te conhecer mais, ou algo que você entende que você precisa realmente, né, falar para elas. Fique à vontade. Bem, Léo, eu tô muito grata por esse dia, por essa oportunidade. Eu estou feliz. E eu falo assim, não é porque eu estou feliz, né? Porque eu sou feliz. Eu sou feliz porque Deus tem se renovado, assim, tem me permitido viver essas experiências e essas oportunidades que eu não imaginava que um dia eu fosse viver. Então, a mensagem que eu deixo para você hoje, que tá também assistindo esse podcast, tá me dando a honra de ouvir aqui através, né, do Coaching Cast, é que acredite em você. Não deixe que a sua desilusão ou que as suas limitações te aprisionem, te deixem triste. Por quê? Porque existe um dia melhor, existe uma oportunidade para você poder virar a chave e você viver uma metanoia através de você renovar a sua mente. Então, da mesma forma como eu fui tantos anos endividadas, mas Deus já tinha um propósito na minha vida,
através dessa experiência, e hoje eu posso contribuir, agregar na tua vida valores, agregar na tua vida um ensino que você pode mudar, né? Esse seu posicionamento, ou até mesmo com limitações, como posso dizer? Limitações de pensamento, sabe? Que acaba nos limitando. Bloqueios. Bloqueios, é isso mesmo. Então, assim, acredite que você pode. Você é o único responsável para poder você mudar essa posição financeira, profissional, até mesmo familiar, qualquer que seja. Eu tenho me especializado em educação financeira, mas eu falo que a partir do momento que eu tenho consciência da situação que eu vivo, isso serve para todos os pilares da vida. Então, acredite, você é o principal responsável para poder iniciar essa metanoia na sua vida. Amém, amém. Muito obrigado, Elma. Obrigado. Obrigada, Léo. E deixa o seu Instagram só para nossos telespectadores aí estarem te seguindo. O meu Instagram é Elma Araújo, mas é um A só entre o Elma e o Araújo, então é Elma Araújo 19. Elma Araújo 19. Esse é o meu Instagram. Maravilha. Você não esquece de se inscrever no nosso canal, de estar compartilhando essa live transformadora que foi sobre educação financeira com princípios bíblicos. E não deixe de assistir o próximo episódio do Coaching Cast Alpha.